Meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras do Ideal Espírita, do Ideal Cristão, a nossa alegria em nos reencontrarmos pelas vias do nosso canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles Franca. Este canal foi criado com o objetivo de divulgação da doutrina espírita e contamos com a colaboração de todos, se inscrevendo, ativando o sininho para notificações. Se gostarem, dê o like, compartilhem e estaremos assim todos juntos trabalhando na divulgação da doutrina espírita. Queremos inicialmente agradecer a Jesus as bênçãos deste momento e pedirmos que essas bênçãos cheguem a cada coração que nos assiste nesta hora, seja extensivo também aos lares, a todos os familiares, e que a paz do Divino Amigo Jesus seja conosco. Nós estamos estudando então a nossa abençoada doutrina espírita, com todos os companheiros que por aqui deixam as mensagens, os trabalhos, todas as segundas-feiras neste horário, 20 horas, e gostaríamos de dizer também que todas as quintas-feiras nós temos às 20 horas também uma mensagem, uma prece de consolação, de esperança, de reconforto. Estejam conosco e que Jesus nos abençoe. Nós gostaríamos de colocar algumas colocações da doutrina espírita e trazendo Kardec, que vem nos falar acerca dessa doutrina. Ele que é o codificador, ele com o Espírito de verdade, toda a falange de espíritos de luz que nos trouxeram tantos e tantos ensinamentos. Nos diz Kardec que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência do mundo espiritual, a sua natureza e as suas relações com o mundo material. Ele nos mostra este mundo não mais como um mundo sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por esta razão rejeitados para o domínio do maravilhoso, do fantástico, do sobrenatural. Mas o Espiritismo vem então desmistificar tudo isso, trazendo-nos a chave que nos ajuda a compreender, ajuda-nos a explicar todos esses fenômenos, todas essas ocorrências até então desconhecidas. Mas a doutrina espírita não é somente uma ciência, ela é também uma religião. E como religião, ela nos traz os ensinamentos de Jesus de volta, porque os ensinamentos do Cristo são sempre o melhor caminho para todos nós chegarmos à nossa melhora, à nossa transformação moral, à vivência do amor e, consequentemente, nos aproximarmos de Deus. E a doutrina nos traz Jesus como nos primeiros tempos, na sua simplicidade, na sua pureza, sem aquelas colocações que muitas vezes foram adicionadas pelas religiões, no campo dos interesses e outras ocorrências mais, que não é o objetivo do nosso estudo deste momento. Mas sim, o objetivo é mostrar que, através desses ensinamentos, trazendo Jesus de volta, nós estamos mais próximos de Deus, consequentemente, vivenciando melhor os ensinamentos que Ele nos deixou através de Jesus, basados sempre no amor, no bem, na caridade, na fraternidade, enfim, ensinamentos e virtudes que nos levam, que nos elevam e que nos fazem nos aproximar mais de Deus. É também uma filosofia, porque ela dá para nós, traz para nós ensinamentos sobre questões fundamentais da vida, sobre ensinamentos que até então não tínhamos. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O porquê estamos na Terra? Ele nos dá, enfim, um sentido à vida, como nós devemos nos comportar para sermos melhores na nossa caminhada terrena. São ensinamentos valiosos. A existência do Espírito é a chave
para incontáveis enigmas da vida. A existência do espírito, porque nós não somos matéria. Estamos revestidos de uma matéria por um tempo provisório que nós estudaremos em outra oportunidade o fenômeno da reencarnação. Mas antes de estarmos aqui reencarnados, nós somos espíritos. Já vivemos antes dessa etapa terrena e viveremos depois, quando retornarmos ao mundo espiritual. Então, este período é um período transitório de fundamental valor para todos nós. E a existência do espírito, esse entendimento, essa compreensão, dá para nós também um novo sentido à vida. O espírito é o ser inteligente, é o ser pensante. Ele existe antes do corpo e vai existir depois deste corpo físico. Então o espírito, ele não tem uma natureza corpórea. O corpo nós recebemos como dádiva de Deus para uma etapa terrena. E conservando a nossa individualidade, quando nós voltamos ao mundo espiritual, depois dessa etapa terrena, nós levaremos conosco a bagagem daquilo que nós construímos aqui na Terra. Através das nossas ações, através da nossa vivência. Muitos que estão voltados ao bem, que colocam amor para dirigir as suas ações, que coloca Jesus como caminho, verdade e vida, que vivencia o bem, que busca o próximo para auxiliá-lo, que se sensibiliza diante da dor do próximo. Aquele que procura vivenciar o bem, ele vai levar essa bagagem. Nada se perde. Tudo tem o seu registro. Essas virtudes são virtudes adquiridas pelo Espírito e o Espírito leva consigo. Da mesma maneira, como tem esses corações queridos que bem aproveitam as suas oportunidades, existem aqueles que não aproveitam. Através de uma vida de corrupção, através de uma vida de orgulho, de egoísmo, de insensibilidade à dor do próximo, da ausência do amor, constroem a sua bagagem, que é uma bagagem do espírito, e ele leva também consigo para o mundo espiritual. Então, não existe castigo, a doutrina espírita nos ensina, por parte de Deus, e não existe de maneira alguma alguém que colhe algo que não semeou. Então, a nossa colheita é de acordo com a nossa sementeira. Se é voltada para o bem, nós vamos colher o bem. Se essa sementeira é voltada para o mal, nós vamos colher o mal. Quando chegamos ao mundo espiritual, então nós estamos com essa bagagem. Mas a doutrina nos ensina também que nós damos continuidade, levamos conosco e vivenciamos a sequência de tudo isso. Então os corações bons, os corações generosos, os corações amorosos dão prosseguimento a essa tarefa de amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, nessa sequência, eles voltam para nos ajudar, nos amparam, não há um rompimento definitivo. O que fica aqui na Terra é o corpo físico e tudo que é relacionado à matéria, tudo que é relacionado ao espírito nós levamos. Mas também é muito consolador para todos os corações que, mesmo aqueles que se equivocam nas suas sementeiras, que se distanciam de Jesus, do seu amor, das suas lições, não estão fadados a um sofrimento eterno, que eles recebem também novas oportunidades. Não há um sofrimento eterno definitivo. Desde que o coração se arrependa, que ele tenha outros propósitos de mudança, de renovação, de sementeiras no bem, Deus dá essa oportunidade. Então, quando nós voltamos à Terra, nós trazemos os resultados daquilo que nós fizemos no passado. Então, as dificuldades de hoje são os resultados dos equívocos das sementeiras infelizes do ontem. As facilidades do hoje são os resultados das conquistas felizes do passado.
Então, quando nós voltamos para a Terra, nós voltamos também com essa bagagem. Por isso, as diferenças, por isso nós vamos verificar tantas coisas que até então, antes do conhecimento da doutrina espírita, não entendíamos, não compreendíamos o sentido dessas ocorrências. Mas o Espírito, então, traz consigo nessa bagagem as oportunidades, desfrutando de novas chances, voltando, né, a bênção de um lar, convivendo ali com seus familiares, né, resgatando os seus débitos, reconstruindo aonde muitas vezes ele destruiu, trazendo de volta aonde muitas vezes ele separou corações, trazendo benefícios onde muitas vezes ele trouxe prejuízos. Enfim, a doutrina espírita é essa doutrina de luz, de fé raciocinada, de fé que nos faz entender o sentido da vida. E ao entendermos o sentido da vida, a nossa postura é diferente. Nós não mais, com o conhecimento espírita, acusamos a Deus de injustiça, ou achamos que a dor nossa é imerecida, que nós não deveríamos passar por esse problema, que aquela situação do nosso ente querido, ou de qualquer outro coração, é uma situação que esteja sem o amparo de Deus. Não. Deus está em tudo, Deus está em todos, Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, é aquele que nos dá a oportunidade. Deus é amor, Deus é bondade e é misericórdia. Então, no nosso presente momento, com a bênção desse conhecimento, nós temos a oportunidade de acertarmos mais e errarmos menos. Nós temos a oportunidade de colocarmos em prática as nossas possibilidades, porque nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Nós temos possibilidades que até então desconhecíamos. O espírito é sim um ser inteligente, um ser capaz, e nós fomos criados para o bem. A nossa fatalidade não é sofrimento, não é dor, não é lágrima. A nossa fatalidade é a do bem. Alcançarmos e chegarmos sim à felicidade plena, à alegria plena. Mas isso não vem de maneira alguma como se fosse um prêmio de loteria. São conquistas, trabalhos, muitas vezes renúncias, dedicação, amor e carinho. A cada um, nos disse Jesus, segundo as suas obras. Então vamos analisar qual é a nossa obra de hoje. Para que nós tenhamos a felicidade que nós almejamos, a nossa sementeira, a nossa obra, tem que ser no campo do bem. Para que nós tenhamos a paz que nós desejamos, as nossas ações têm que ser voltadas para a paz. Como desejarmos paz se semeamos discórdia, se semeamos desentendimento, se semeamos guerra? Isso sim é contrário à lei de Deus. É contrário a tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus. Desejamos sim essas colheitas, mas vamos começar então pelas sementeiras. Conforme nos diz Dr. Bezerra de Menezes, cultivarmos o terreno. Seja o terreno das nossas possibilidades, no campo familiar, seja no nosso coração, modificando os nossos sentimentos. Não é mais possível nós desejarmos felicidade sendo egoístas, pensando somente em nós mesmos, não pensando no nosso próximo, nas suas necessidades. Não é mais possível, de maneira alguma, pensarmos em termos de felicidade sendo orgulhosos, esquecendo de que a humildade é o caminho de todas as virtudes. Jesus, nos seus ensinamentos, sempre nos trouxe humildade, simplicidade, parecermos como uma das criancinhas. Em várias oportunidades ele nos diz. Então, para termos a felicidade, é preciso semear a felicidade. Esse é o caminho, não existe outro. Ela não vai chegar de maneira alguma através de um bem transitório, de um bem perecível. Isso vai chegar e vai passar, vai ficar. Mesmo que fique por um determinado tempo aqui na Terra, nós não somos da Terra, nós somos espíritos. Voltaremos à pátria espiritual. E o que levaremos para a pátria espiritual?
aquilo que nós conquistarmos em termos de valores e sentimentos e virtudes. Aquilo que vai no nosso coração. Aquilo que ensinou-nos Jesus, que a ferrugem não corrompe, as traças não corroem, que de maneira alguma é atingido pelas coisas terrenas, porque é um patrimônio do coração. É um tesouro que nós levamos na nossa intimidade. E esse tesouro, ele está sendo muitas vezes esquecido. E os espíritos amigos, a doutrina espírita, vem chamar-nos à realidade da vida. Nós não estamos aqui num passeio, não é um lazer. Nós estamos aqui num processo de aprendizado. Conforme eles nos ensinam, a terra, a oportunidade nossa, é como se estivéssemos no hospital para curar as nossas enfermidades morais. É como se estivéssemos na escola para os aprendizados necessários. É como nós estivéssemos na oficina de trabalho para trabalharmos na ação do bem. Então, são oportunidades valiosas que muitas vezes esquecemos e os Espíritos vêm nos alertar. Vamos voltar ao roteiro da nossa caminhada terrena. Nós temos um compromisso conosco mesmo e um compromisso com Deus para levarmos adiante a nossa caminhada, o nosso processo evolutivo e irmos adquirindo valores e valores, voltaremos ao mundo espiritual, reencontraremos os nossos entes queridos, voltaremos à pátria terrena e através desse processo de vivência, tanto no plano espiritual como no plano físico, nós vamos conquistando valores e virtudes, vamos amadurecendo como espíritos, vamos crescendo no nosso projeto, no nosso propósito de evolução espiritual. Para isso, nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados. Temos amigos queridos que ficaram na pátria espiritual, anjos guardiães, familiares amados, ou que retornaram à pátria espiritual depois de uma convivência aqui no plano terreno, mães queridas, pais queridos, avós, amigos, que estiveram conosco durante a nossa caminhada terrena. Por um período, retornaram ao mundo espiritual e essa separação foi somente física, porque espírito a espírito nós continuamos ligados. Continuamos nessa sintonia. E toda vez que nós estamos no caminho do bem, buscando a nossa reforma, a nossa melhora, buscando a vivência dos ensinamentos de Jesus, nós nos aproximamos desses corações queridos, a nossa mente fica mais receptiva, aurimos melhor as suas bênçãos, as suas orientações, as suas instruções e a sua proteção. E prosseguindo assim, vencendo obstáculos, vencendo dificuldades, até o momento em que nós nos reencontraremos. Esta família aqui terrena, que hoje nós nos encontramos, ela continua. Nós estaremos juntos novamente no plano espiritual. Depois de um período, nós vamos programar retornos aqui para o plano terreno. Então, essa é a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz. Não é de maneira alguma um Deus que castiga, um Deus que não dá oportunidade. É o Deus Pai, o Deus amoroso, que nos possibilita aqui retornarmos e voltarmos, estarmos juntos. Mas só existe um caminho. Toda vez que nós nos desviamos dele, nós entramos numa lei que nos alcança, não por castigo, mas porque essa lei é justa. Quando nós distanciamos do bem, nós distanciamos da paz. Nós distanciamos da nossa harmonia, nós nos distanciamos do nosso equilíbrio. E toda vez que nós nos aproximamos do bem, nós voltamos nessa sintonia do amor. E o amor nos eleva, o amor nos possibilita conquistas que ainda não podemos avaliar. Nós temos exemplos daqueles corações que vivenciaram esse amor aqui na Terra. E nós vamos sempre procurar e seguir esses exemplos. O exemplo maior, o modelo e guia que nos ensinou os Espíritos, através de Allan Kardec, que está na pergunta do Livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia é Jesus. E ele nos envia os seus mensageiros para nos auxiliar nessa caminhada, nesse processo abençoado
de crescimento, de evolução, de nos liberarmos das conjunturas afligentes do passado e adquirirmos agora os valores e os recursos que nós necessitamos. A oportunidade agora não é para nós transferirmos para o amanhã, não é de maneira alguma para nós pensarmos que a situação está piorando por causa da pandemia, por causa de guerras. Isso são conjunturas terrenas, mas o nosso planeta está evoluindo. Nós estamos evoluindo. Hoje nós já não somos os mesmos do passado. Muitos poderiam dizer, mas quanta maldade na Terra. Jesus dá oportunidade para todos. Nós lá atrás também recebemos essa oportunidade. E estamos buscando aproveitar. E oramos para aqueles corações que hoje estão adormecidos diante da possibilidade de vivenciar o amor e ainda vivenciam o ódio, ainda vivenciam a guerra, seja no campo íntimo ou no campo exterior, que eles despertem também, porque a oportunidade é para todos. O aproveitamento não é para todos. Que a nossa opção seja a opção feliz, a opção pelo amor, a opção pelo bem, a opção pela paz. Não nos preocupemos com os outros, preocupemos com o nosso exemplo, preocupemos com as nossas ações. Nós não vamos transformar o mundo, mas as nossas atitudes, a vivência do amor, poderá ajudar o coração querido que está à nossa volta. Aquele que nos busca muitas vezes pedindo uma oração, aquele que nos pede muitas vezes uma orientação. Ainda não temos a possibilidade dessa orientação. Ainda não temos valores e virtudes que nos coloquem nesse estágio. Mas nós temos os ensinamentos de Jesus e nós devemos ser médiuns do Cristo nesta hora, passando para aquele coração que nos busca aquela mensagem de amor. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós não temos ainda o poder da cura, mas nós podemos fazer uma oração, interceder junto a Deus, a Jesus, para aquele coração que está no momento de aflição, no momento de desequilíbrio, no momento em que ele não consegue logicar, raciocinar. Nós podemos trazer Jesus para aliviar este coração, para balsamizá-lo, para envolvê-lo na sua divina paz. Que sejamos, sim, instrumentos do bem, instrumentos do amor. Muitos poderiam dizer, mas eu não tenho possibilidades. Jesus e a espiritualidade não está procurando de maneira alguma médiuns perfeitos, trabalhadores perfeitos. Dentro das nossas imperfeições, nós temos algo de bom no nosso coração. Porque com toda essa vivência e esses ensinamentos, nós já aprendemos. Com Jesus, com os benfeitores espirituais, com os seus mensageiros, que nós podemos ser úteis, sim. Que nós podemos oferecer um copo de água para descenetar a sede. Tanto a água física como a água espiritual que vem através dos ensinamentos de Jesus. Nós podemos, sim, ser um instrumento da espiritualidade, porque precisam eles de mãos materializadas para levar o agasalho, para levar o fluido, para estender na transmissão de um passe, para levar um alimento, para levar um medicamento, para levar um abraço, num momento em que há muita carência de abraço. Não somente pela pandemia, isso já acontecia antes, mas aquele abraço, mesmo que seja à distância, aquele abraço de muita vibração, de muito amor, de desejo de ser útil para a implantação de um mundo melhor. Nós contamos com Jesus, intercedemos a Jesus, nós contamos com os benfeitores espirituais, pedimos a inspiração e auxílio deles para as nossas necessidades, mas eles também contam conosco, para que a nossa mente, o nosso coração e as nossas mãos possam ser utilizadas em benefício
do nosso próximo. E sempre o benefício que nós proporcionamos ao próximo, esse benefício chega primeiramente a nós. Um abraço a todos, que a paz envolva todos os corações. Vamos em frente, vamos confiantes, nunca estamos sozinhos ou desamparados. Estamos sempre na proteção de Deus e Jesus e dos mensageiros do bem, que nos guiam na nossa caminhada de redenção, caminhada de evolução, de crescimento, porque guardemos a certeza, amigos, amigas, nós estamos no coração e no amor de Jesus, nosso mestre querido. Esse mestre que deu a sua vida por amor a nós, mas nos deixou os seus ensinamentos, ao custo da sua própria vida, de ser levado ao martírio. Mas em nenhum momento ele desistiu e deixou para nós esse patrimônio que agora a doutrina espírita, através dos benfeitores, desde Kardec até hoje, com tantos missionários, vem resgatar para nós o Jesus de Cafarnaum, o Jesus que apareceu a Paulo na estrada de Damasco, o Jesus da casa de Simão Pedro, o Jesus que acolhia a todos, auxiliando a todos, instruindo a todos, amparando a todos. Abraços, nossa gratidão e até a próxima oportunidade.